pessoal, como vão? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Fast Marketing. Para quem não sabe, o Fast Marketing são aulas que eu vou ministrar aqui algumas vezes aí no mês. A minha intenção é fazer pelo menos uma vez por semana. A gente já teve a primeira edição, quando a gente falou sobre os algoritmos, e agora a gente volta aí com força total em mais uma edição do Fast Marketing. Hoje a gente vai falar sobre táticas de engajamento para vencer justamente os algoritmos que a gente falou na primeira aula aqui do Fast Marketing. E é o seguinte, se você conhece alguém que quer saber mais sobre como gerar aí engajamento, tanto no Facebook quanto no Instagram, algumas técnicas que você pode aplicar, marca essa pessoa aqui nos comentários, compartilha com ela esse conteúdo, chama ela para assistir, que com certeza vai valer muito a pena. Então, muito obrigada aí a todo mundo que está participando, todo mundo que está assistindo, e hoje então a gente vai falar um pouco mais sobre táticas de engajamento, tanto no Facebook quanto no Instagram. Só para dar um resumo, né, do porquê que isso é importante, a gente falou bastante sobre isso, sobre os algoritmos do Facebook e também no Instagram, na primeira edição do Fast Marketing. Então, se você ainda não assistiu, procura no meu Facebook, procura no meu YouTube, que você vai encontrar lá essa primeira aula, e hoje a gente, vamos dizer assim, retoma esse assunto, retoma esse tema, falando então sobre o que a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais prática para gerar então aí esse engajamento. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, claro, eu preparei uma apresentação e eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Agora vem um momento de tensão, porque a gente vai estar testando uma ferramenta nova e espero então que dê tudo certo. Então agora eu vou compartilhar aqui a minha tela, respirar fundo, e eu preparei aqui alguns slides, então, para que a gente possa entender e se aprofundar um pouco mais aqui em relação a como que isso vai funcionar, certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre táticas de engajamento para vencer aí os algoritmos do Facebook e do Instagram. Então, esse é o tema desse Fast Marketing de hoje. É sobre isso que a gente vai falar. Então lembra lá, se você conhece alguém que está com dificuldade em gerar engajamento no Facebook, se você conhece alguém que está com dificuldade em gerar engajamento, chama lá essa pessoa para assistir, marca ela aqui nos comentários, porque a gente vai começar então a entender como que esse processo funciona e o que você pode fazer então para melhorar aí os seus resultados. Esse conteúdo, essa aula, o Fast Marketing, é um oferecimento Social Cell. Esse é o meu novo treinamento sobre mídias sociais, onde eu ensino na prática os exatos passos que eu utilizo para usar Facebook, Instagram, WhatsApp e o Messenger para gerar mais resultados para o meu negócio. Então, todo o conteúdo do Fast Marketing é um oferecimento Social Cell, porque tudo que eu utilizo, né, no meu negócio acaba estando dentro das aulas do treinamento, e a gente traz aqui alguns conceitos, algumas coisas para que você também tenha uma noção de como que você pode usar as mídias sociais para vender aí no seu negócio. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho então por que gerar engajamento é importante e por que talvez você não está conseguindo gerar o engajamento que você gostaria. Então, quando a gente fala em engajamento, eu estou falando em interações que as pessoas têm com o seu conteúdo. Então, cada comentário que você deixa aqui é um engajamento. Cada curtida que você dá nos meus conteúdos é um engajamento. Cada clique, cada interação que você tem com qualquer conteúdo dentro das mídias sociais, isso gera, né, é um engajamento, tá? Então, qualquer tomada de ação que você tem em relação a algum conteúdo que você vê no Facebook, Instagram e tudo mais. Então, o que acontece? Esses são alguns dados que eu já trouxe no Fast Marketing 1, mas eu trago aqui para reforçar, que é o seguinte: a cada 1 minuto, esses são os dados aí entre 2014 e 2016. Então, lá naquela época, o volume de informação gerado dentro das redes sociais vem crescendo e esses números provavelmente são cada vez maiores. E é o seguinte: lá em 2014, em média, a cada 1 minuto, 2,4 milhões de posts eram feitos no Facebook. 2 anos depois, pulou para 3,3, eu acredito que hoje esse número é ainda maior. Quando a gente fala, por exemplo, em YouTube, lá em 2014, a cada minuto, 300 horas de vídeo eram carregadas dentro do YouTube. Em 2016, pulou para 500 horas. Então, o que acontece? Cada vez mais tem mais conteúdo sendo gerado, seja pelos usuários, seja pelas empresas, então tem cada vez mais informação. E dentro desse sentido, né, como que as redes sociais organizam? Podem, vamos dizer assim, separar o que é bom e o que é ruim dentro dessa montanha toda de informação. Para isso, elas criaram os chamados algoritmos. A gente fala bem sobre eles no Fast Marketing 1, então se você não assistiu o Fast Marketing 1, assiste lá para você entender bem como é que funciona. Eu só estou trazendo aqui uma recapitulação. E o algoritmo, quando a gente traz para essa linguagem, vamos dizer assim,
de mídias sociais, que aqui da informática, são o conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Ou seja, não entendi também, mas em linhas gerais, o que é um algoritmo? Para você que está acompanhando aqui, é tão leigo quanto eu nessa questão de informática. Um algoritmo é como se fosse um solucionador de problemas. Então, como é que ele funciona dentro desse contexto, vamos dizer assim, desse volume todo de informações? A solução que ele procura responder é: qual conteúdo é o mais relevante? Qual conteúdo eu devo mostrar para as pessoas? E por que essa pergunta, por que isso é um problema? Porque todas as empresas que trabalham baseadas na informação, e essas empresas podem ser Netflix, Google, Amazon, Spotify, não é só Facebook, não é só Instagram que utilizam os algoritmos, todas elas procuram resolver esse mesmo problema. Como eu mostro a informação mais relevante para as pessoas, para que elas entrem nesses canais e elas não saiam. Então, basicamente, é para isso que funcionam aí os algoritmos. Eles ajudam, baseado no nosso comportamento, a definir o que é relevante e o que não é relevante para nós. Então, é só para você entender o contexto e a gente vai entender com as táticas de engajamento, com o que você pode fazer no seu negócio, o que você pode aplicar, né, de táticas simples que podem gerar aí mais engajamento para as pessoas se envolverem com o seu conteúdo. E o que acontece? Qual que é o impacto disso, né? Então, cada vez mais conteúdo é gerado dentro das mídias sociais, cada vez mais conteúdo é colocado online, e o impacto disso é que o alcance orgânico da minha página, da sua página do Facebook, ele vem caindo, né? Então, com o tempo, o alcance orgânico, principalmente no Facebook, vem caindo. Então, essa é uma pesquisa aqui no site chamado Social Bakers, onde eles fizeram um levantamento, né, com as 500 maiores páginas aí do Facebook, e em um ano o alcance médio saiu lá de 6 mil para casa de 4 mil, então em um ano nas maiores páginas. Então, o impacto disso para mim e para você é que o nosso alcance orgânico vem caindo bastante no Facebook. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, então a solução é eu ir para o Instagram. E aí que talvez você se engana, meu caro seguidor, que é o seguinte: atualmente, se a gente for olhar nesse recorte, o mesmo Social Baker trouxe dados lá que o alcance no Instagram efetivamente é maior que no Facebook, sim, né? Ele é maior dentro do Instagram. Então, isso sem dúvida, essas pessoas disserem, Camila, hoje é mais fácil eu ter alcance no Instagram do que no Facebook. Sim, hoje é, e aqui tem dados para comprovar que, em média, baseado, né, na relação entre a audiência que você tem e o alcance que você tem no Instagram, ou seja, o número de seguidores que você tem versus o número de pessoas que você impacta com o seu conteúdo, no Instagram está próximo de 25%. Então, o alcance médio no Instagram está na casa dos 25%. Quando a gente fala em Facebook, a gente pode dizer que está na casa dos 7%, 6%. Então, hoje, atualmente, neste momento aqui, sem dúvida, o Instagram acaba sendo mais fácil, né? Só que eu já vi isso acontecer com o Facebook também. Lá em 2015, 2014, o alcance orgânico do Facebook também estava nessa casa. E o que acontece? Na medida em que mais pessoas começam a utilizar, na medida em que mais pessoas começam a usar essas ferramentas, naturalmente vai ficando mais congestionado. E aí que vem a importância, então, dos algoritmos dentro das redes sociais filtrarem o que é relevante e o que não é relevante para as pessoas. Para quê? Para que eu e você passemos o maior tempo possível dentro desses canais. E aparentemente isso está funcionando, porque essa foi uma matéria que eu vi hoje, né? A galera lá do meu time, o Thiago do meu time compartilhou comigo, onde a Forbes fez uma matéria dizendo lá que as pessoas gastam em média 85 bilhões de horas no WhatsApp nos últimos 3 meses, versus 31 bilhões de horas no Facebook. Então, o que acontece? Esses algoritmos servem para filtrar o conteúdo. Esse conteúdo serve para que a gente fique cada vez mais dentro da plataforma. E isso, para mim e para você como usuários, talvez seja não uma boa, né, não seja necessariamente uma boa notícia como usuários, mas quando a gente olha na nossa perspectiva como empresa, é uma coisa muito boa que as pessoas fiquem mais tempo dentro das redes sociais, porque assim a gente tem a oportunidade de ser visto. Então, fizeram um levantamento lá dos aplicativos, né, da App Store e da Google Play, quanto tempo em média as pessoas, né, todo mundo que usa esses aplicativos passou dentro deles. Então aqui, em média, em todas as plataformas, App Store e Google Play, a galera que tem o WhatsApp, todo mundo junto, todos os usuários do WhatsApp nos últimos 3 meses gastaram ou ficaram 85
bilhões de horas dentro do WhatsApp. Claro, o WhatsApp não tem um algoritmo, né, que trabalhe com isso, mas mostra aqui a importância disso. O Facebook, por outro lado, as pessoas que usam, né, o Facebook no celular, no aplicativo, ficaram 31 bilhões de horas dentro do Facebook. Então, aqui é uma prova de, vamos dizer assim, esses algoritmos aparentemente estão funcionando, né? Porque dentre todas as outras redes sociais, o Facebook, dentro do contexto, né, de rede social, tirando ali os mensageiros, o Facebook é onde a galera mais fica, né, mais passa tempo. E aqui então no Google Play vem o Instagram tá em sétimo aqui. Aí vem outras redes sociais, aqui o YouTube está em sexto e no Google Play o YouTube acaba nem aparecendo. Então aqui é a prova de que esses algoritmos aparentemente estão funcionando. Então para nós como empresa, isso é bom que as pessoas passem mais tempo dentro das plataformas, porque a gente vai ter a oportunidade então de ser visto. Então, no Fast Market 1 a gente deu mais detalhes sobre os algoritmos, então vai lá, assiste o Fast Market para você entender quais são aí os 3 pontos fundamentais do Instagram e do Facebook para você gerar resultado. Mas em resumo aqui, só porque a gente falou bastante nessa primeira edição do Fast Marketing, quanto mais engajamento você gerar, mais alcance você terá. Esse é o nosso mantra aqui. Então, quanto mais engajamento você gerar, mais alcance você terá. Repita comigo, quanto mais engajamento você gerar, mais alcance você terá. E o que isso significa? Quanto mais eu, você e todo mundo que está assistindo essa live, todo mundo que você convidar para assistir essa live ou esse vídeo, gerar mais alcance, ou seja, mais impacto o seu conteúdo vai gerar. Então, se você não está gerando um alcance interessante, podem ser 2 fatores. O primeiro é que, sim, o alcance orgânico, seja em Facebook, Instagram e tudo mais, ele vem caindo e a tendência é que ele caia cada vez mais. Mas, por outro lado, pode ser que você não está gerando conteúdo de valor o suficiente que gere esse engajamento. As pessoas simplesmente ignoram o seu conteúdo. Então, esse é um dos pontos mais importantes que a gente trata nas aulas do Social Cell. A primeira etapa é saber o que é um conteúdo relevante para a sua audiência. Então, a partir do momento que você sabe isso, que você sabe o que a sua audiência tende a gostar, aí você consegue gerar mais engajamento, ou seja, as pessoas comentam, as pessoas interagem, as pessoas compartilham, e com isso você vai ter mais alcance. E o segundo passo para isso é que não basta ter um bom conteúdo, gerar um bom conteúdo. Eu sei que você gera um bom conteúdo, mas aí a gente precisa entrar com as chamadas táticas de engajamento, que são algumas coisas muito simples que você pode adicionar aí na sua estratégia, para que você então consiga fazer com que as pessoas interajam efetivamente com o seu conteúdo. Essa é a grande ideia então dessas táticas de engajamento aqui. Então vamos lá, pessoal. Quais são, então, essas táticas de engajamento que eu trouxe algumas? Eu trouxe 8 táticas de engajamento no Facebook e no Instagram, lá das aulas do Social Cell, lá tem mais e tem muito mais conteúdo lá dentro, mas para que você consiga, então, sentir um gostinho disso, que você consiga começar a entender que isso pode, sim, virar o jogo no seu negócio. E se você quiser conhecer o treinamento completo, eu vou trazer aqui, então, 8 táticas para você. Bem, uma das táticas que acaba não resolvendo, né, não resolve o problema, mas ajuda, é o melhor horário. Então, um parênteses aqui que eu queria trazer com você é o seguinte: as táticas que eu vou trazer aqui para você, elas ajudam a melhorar isso, mas elas não resolvem o problema. Só fazer isso sem ter um estudo do seu público, sem saber o que é um conteúdo relevante, sem conhecer a sua jornada, né, a jornada de compra dos seus clientes, sem saber quais são as dores, os problemas, as objeções, isso aqui vai ajudar, mas não vai necessariamente resolver o problema. Então esse é um ponto importante, tá? Não tem milagre, não tem a tática matadora, o pulo do gato, isso e aquilo. São coisas que complementam desde que você tenha, então, um todo da coisa, né? Então vamos lá. Postar no melhor horário resolve? Não resolve, mas ajuda. O que acontece? Tanto no Facebook quanto no Instagram, você pode saber quais são os melhores horários para postar. E o que isso quer dizer? Quais são os horários que a sua audiência está mais online? A partir do momento que você conhece quais são os horários nobres, vamos dizer assim, do seu Facebook ou do seu Instagram, direcionar conteúdos para esses horários pode ajudar aí a você aumentar o seu engajamento. Então, por exemplo, eu sei que no meu Instagram os melhores horários para mim são meio-dia
ou 9 horas da noite. Então, quando eu lembro, né, às vezes não lembro, eu tento direcionar os conteúdos para esse horário e é visível a quantidade de engajamento, a quantidade de visualizações que acaba aumentando, né? Então, claro, o conteúdo em si tem que ser bom, o conteúdo em si tem que ser relevante, mas publicado nos melhores horários acaba ajudando. Outra coisa, né, a partir do momento que você descobre os melhores horários, você pode agendar os seus conteúdos justamente nesses horários. Então, a gente tem uma pauta, né, onde a gente define os nossos conteúdos e, sabendo os melhores horários em cada dia da semana, a gente direciona, né, faz o agendamento desses posts, tanto no Facebook quanto no Instagram, para eles entrarem nos melhores horários. Outra coisa super simples, mas que faz a diferença aí, é a questão da comunidade que a gente falou lá no Fast Marketing 1, quando a gente fala então dos algoritmos. Então, o Facebook e Instagram, eles valorizam a chamada comunidade, ou seja, que as pessoas não sejam tão passivas no consumo da informação, mas que elas comentem. E a princípio e a propósito, se você está gostando dessa aula, deixa o seu comentário aqui, escreve muito massa, ou adorei, estou gostando, escreve aqui nos comentários, porque isso ajuda a formar a chamada comunidade. Então, quanto mais eu conseguir gerar de comentários, ou quanto mais as pessoas que estiverem ali nas minhas publicações estiverem interagindo entre si, mais o alcance daquela publicação vai acontecer. Então, uma coisa simples que você pode fazer, se você ainda não faz, é responder os comentários. Então, se você no meu Instagram, por exemplo, era uma coisa que eu não fazia com muita frequência. E aí eu comecei a fazer, as pessoas respondem e eu respondo, elas respondem e eu respondo. Então, vira uma grande conversa e o meu alcance, o meu engajamento acaba aumentando. Ah, Camila, a pessoa mandou lá, sei lá, muito bem. Então, não dá meio que pra responder, tipo, ficar meio assim, manda um emoji com lá, um coraçãozinho, curte o comentário da pessoa, mas simplesmente diga que você está ali, que você viu, né? Então, lembrando que é uma conversa, né? Então, não é incomum a gente ver alguns comentários nas páginas. Então, você, página, entra lá, responde. Claro, não dá para responder todo mundo. Pega 10 minutos do seu dia e responde ali o máximo possível de comentários que você puder. Agora, outras coisas que você pode trazer para o seu conteúdo são coisas muito simples, né? Quando a gente fala em produzir conteúdo relevante, as pessoas criam um monstro nas cabeças delas, achando, nossa, eu tenho que gravar 500 vídeos, eu tenho que fazer um post gigante e tudo mais. E quando a gente fala em conteúdo relevante, nem sempre é isso, né? Isso ajuda, mas nem sempre é isso. Então, coisas simples que você pode fazer. Eu gostei muito dessa publicação aqui da chamada Rei do Açaí. Se você conhece essa empresa aí, fala pra eles que eles viraram case aqui, que é o seguinte, eles colocaram uma imagem, pegaram lá o chamado La Casa de Papel e fizeram a brincadeira, eu achei super legal, tipo, troque uma parte do nome de uma série ou filme por açaí. E aí, ao invés de ser La Casa de Papel, ficou La Casa de Açaí. E aí você vai lendo os comentários, ali tem 157 comentários no momento que eu peguei a publicação, e tava super divertido, super engraçado. Então a interação das pessoas ali ajuda nesse propósito de você aumentar aí o seu alcance. Outra coisa que você pode fazer são as queridas lives, que é o seguinte, as lives ajudam muito então nesse propósito de propagar, porque gera um monte de comentário, gera um monte de visualização e é isso que o Facebook quer. O Facebook quer isso. Aqui eu trago um exemplo de um aluno meu chamado Mais Batata, é o nome da empresa, e é o Thiago. E aí eles mandaram lá, eles tornaram um case de sucesso do curso, onde eles usam as lives para mostrar como que tá lá, eles fazem sorteio, eles distribuem vale compra, eles distribuem uma série de coisas e fazem lá uma brincadeira ao vivo, então, lá na empresa que vende batata frita. Então, essas são umas coisas simples que você pode fazer, mostrar os bastidores, brincar com a galera, a galera tá aqui no bastidor, a coisa toda, então as lives ajudam muito nesse propósito, então esse é um ponto legal aí que você pode aplicar. Outra coisa, outra tática de engajamento que eu utilizo bastante é descobrir o que a sua audiência gosta. A minha audiência, a galera que me acompanha, talvez você seja uma delas, gosta muito de livro. Então, sempre que eu tenho sugestão de livro, bomba de comentário e tudo mais. Então, é uma coisa que você pode colocar na sua pauta. A grande dificuldade é tirar uma foto e postar lá e pedir sugestões também. Então, aqui eu coloco lá, esse é o livro que eu tô lendo, tá legal e tal. E aqui eu falo lá, qual livro você me recomenda ler depois desse? E aí a galera manda um monte lá de comentário. Então, a minha audiência gosta de livro, a sua pode gostar de lugares, comidas, séries, filmes, programas de TV, enfim. Tente descobrir o que a sua audiência gosta e dê sugestões e peça sugestões também para eles.
Outra coisa que a gente tem feito também, que tem ajudado bastante, é os chamados quadros lá no Stories do Instagram. Então a gente criou lá o chamado Pergunta do Seguidor. E aí alguém manda uma pergunta, eu respondo aquela pergunta e aquele ali vira um quadro. Então você pode fazer lá as novidades da semana. Aí você pega lá na sua loja, por exemplo, e vê, ó, galera, isso aqui é o que chegou de novidade aqui na semana. Então, chegou a brusinha, chegou a calça, chegou a meia, chegou o boné. E aí você faz, por exemplo, um quadro de novidades da semana no Stories. Ó, galera, chegou aqui isso, aquilo. Você pode pensar no seu negócio, o que você poderia fazer como se fosse uma publicação fixa, né? Algo fixo. Então, a gente tem lá no Stories, por exemplo, a pergunta do seguidor. Outra coisa que eu ensino para os alunos do Social Cell e vou compartilhar aqui com vocês é: crie uma hashtag da sua empresa, tá? Hashtag lá, empresa fulano de tal, empresa XPTO. E quando você, por exemplo, você tem um e-commerce, e aí você pede para a pessoa, ó, quando o produto chegar aí na sua casa, faz o seguinte, tira uma foto e posta com a hashtag lá, chegou o meu negócio, tá? E aí você pode reunir essas pessoas, essa hashtag e ter lá a sua hashtag da sua empresa. Então, nós temos a hashtag da Semana Venda Mais, que é um evento que a gente promove online. Então, a galera que está assistindo, eu peço para eles tirarem a foto e postar com a hashtag da Semana Venda Mais. E a gente tem também a hashtag Social Cell, que são os alunos que vão lá, ó, eu tô estudando, tô fazendo exercício, tô gostando, e a galera publica também com a hashtag do produto, no caso. Então, a sua audiência ajuda nesse propósito de você gerar esse engajamento. Outra coisa que eu particularmente gosto bastante, e eu acho que dá para qualquer negócio fazer, é um negócio chamado Atrás do Balcão. Então, aqui eu gosto muito, né, desse modelo de conteúdo chamado Mostrar os Bastidores. Então, assim, essa aqui é uma padaria que tem aqui perto de casa. E volta e meia eu vou lá, né, na padaria e vejo essas duas moças lá, andando pra cá, andando pra lá, andando pra cá, andando pra lá. E aqui eles fizeram uma publicação explicando quem são essas pessoas. Então, eu que não as conhecia, agora quando eu vou lá eu sei quem elas são. Então, assim, são coisas simples que você pode fazer no seu estabelecimento e as pessoas, de modo geral, têm curiosidade em saber como que as coisas funcionam, né? Quem são as pessoas que estão ali atrás? Como que aquela coxinha maravilhosa que você faz é feita? Como que você, que é um palestrante, se organiza para dar as suas palestras? Como você, que vende imóveis, toma cuidado na hora de apresentar um imóvel para alguém? Eu sei lá. Mas aí você pode pensar em coisas que estão aí nos bastidores. Então, esses são alguns modelos, alguns conteúdos, né? Alguns exemplos que eu tirei do curso para compartilhar aqui com você, que são, então, ideias, caso você tenha dificuldade em gerar engajamento no seu Instagram e no seu Facebook, que podem te ajudar. Agora, para a gente completar aqui, para a gente partindo já para o encerramento, é o seguinte: eu trouxe duas táticas, vamos dizer assim, de desengajamento no Facebook ou no Instagram. Então, eu gosto muito de compartilhar o que eu acho que funciona e o que eu tenho certeza que funciona. Então, lives, esse negócio de responder comentários, isso eu tenho certeza que funciona. Se você começar a aplicar, vai começar a gerar aí uma bola de neve, né, para o seu negócio. Mas existem coisas que eu particularmente não utilizo e aí, claro, fica ao seu critério se você quer utilizar ou não. Eu não recomendo isso para os meus alunos. E eu também não utilizo, mas como eu sempre digo, você já é bem grandinho, você provavelmente já tem mais de 18 anos para tomar suas decisões sozinhas e aí fica a seu critério, tá? É só coisas que quando as pessoas me perguntam, e elas me perguntam sempre, é a minha resposta padrão. Primeiro, evite bots, né? Então a galera, o que você acha da automação do fulano? O que você acha da automação do Instagram, automação disso? Assim, eu não acho nada porque eu nunca utilizei esse tipo de recurso. Mas eu procuro sempre trabalhar no chamado comportamento natural. E nesse sentido, quando você usa esse tipo de ação, né, de automação, a chance de você meio que queimar o teu filme. Então, por exemplo, essa empresa aqui mandou um direct pra mim no Instagram. Obrigada por seguir. Tipo, não sigo você. Nem sei quem você é, não sei não de onde você surgiu. Então, assim, você tá suscetível a dar uma queimada do seu filme. Então, até coloca pra mim aí nos comentários o que você acha, se você utiliza, se você não utiliza. É uma coisa um pouco polêmica, vamos dizer assim. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu, particularmente, não é que eu não gosto, eu não uso. Eu prefiro ter um comportamento natural e interagir ali com a minha audiência de modo geral. E eu acho isso, assim, na minha opinião, assim,
um pouco carente você tem que ficar lá mandando um oi para todo mundo que tá te seguindo. Então, assim, eu particularmente não gosto. Então, fica a seu critério. E outra coisa aqui também, que eu acho também que não resolve nada na sua vida, é comprar seguidores. Então, muita gente, quando eu falo isso, até se assusta. Tipo, meu, isso é possível? E é possível, sim, você comprar seguidores. Então, com $3, você compra 100 seguidores no Instagram. Sei lá, R$10 você compra 1.000 seguidores, fãs no Facebook. Então, isso acontece. Então, às vezes, a pessoa olha lá, nossa, o fulano de tal tem milhares de seguidores. Pode ser que sim, ela tenha, essa pessoa, essa empresa tenha milhares de seguidores, mas quando você vai ver lá o engajamento, ou quando você vai ver o quanto de impacto aquela pessoa, aquela empresa gera, é muito baixo. Então, assim, existe esse mercado e eu não recomendo que você entre porque você está colocando só um número ali de pessoas. A grande chance de você estar colocando gente que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, galera lá da China, Paquistão, Índia, sei lá da onde, Afeganistão, um povo que não tem nada a ver às vezes com o seu negócio, que tem essas fábricas de likes, essas fábricas de perfis falsos, e essa galera acaba sendo direcionada, vamos dizer assim, para curtir lá a sua página, e são pessoas que nunca vão comprar de você e estão ali só inflando. Então, cuide com isso. Então, se você for apresentado por esse tipo de proposta, saiba que seguidor, fã não paga conta. Fã, seguidor não vai fazer a diferença para você se eles não forem reais, se forem pessoas que realmente querem receber informação sua, tá? Então, cuide disso e evite aí esse tipo de artimanha, vamos dizer assim, para aumentar e inflar o seu número de seguidores. Agora, eu quero saber de você. Conta para mim aí nos comentários qual foi o maior aprendizado dessa aula, qual foi a coisa que mais chamou a sua atenção. Pode colocar em uma palavra aí, se você quiser, nos comentários, tipo, açaí. Sei lá, coloca aí nos comentários qual foi o maior aprendizado dessa aula, porque isso é importante para mim, é saber o que fez a diferença para você, para nas próximas aulas, claro, a gente trazer aqui mais conteúdos. E lembrando, esse é um oferecimento Social Cell, fica ligado aí para que você garanta a sua vaga, se fez sentido isso aqui para você e você quiser entender como usar as mídias sociais para vender mais, essa é a sua oportunidade. Então vamos lá, pessoal. Vai colocando aqui para mim nos comentários qual foi então a maior sacada aí que você teve nessa aula de hoje, para que você possa lá. A Silvia mandou, ficou confuso, não uso bots. Na verdade, quando eu falo bots, é essa questão de automação, né, que tem no Instagram e coisas nesse sentido, principalmente nessa área. O bot lá do Messenger, você trabalhar com isso, ok, faz sentido porque a pessoa está interessada e você usa o bot ali, a automação, justamente para ajudar nesse processo de atendimento. Quando eu falo em bots, é no sentido de aqueles lá, e fica curtindo, fica comentando, e fica mandando inbox, fica fazendo um monte de coisas que não são naturais, vamos dizer assim. Tá? Então essa é só a distinção aí, quando eu falo em automação, nesse sentido desses robozinhos que ficam fazendo esse tipo de ação aí. Certo? Então ó, o Fernando trouxe lá sobre sugestões de livros, lugares, etc. Açaí. Troque o nome do filme por açaí. Então, legal, galera. É o seguinte, essa aula agora, então, a gente encerra por aqui. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Fiquem ligados aqui no meu Facebook, fiquem ligados no meu Instagram também. A gente vai ter aí mais conteúdos como esse. E, claro, sugestões de temas e tudo mais que você queira trazer, manda aí nos comentários, que a gente sempre está em busca aí de novos materiais e conteúdos para trazer aí para vocês, beleza? E, claro, se você quiser saber mais sobre o Social Cell, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, se quiser saber mais sobre táticas de engajamento, como usar as mídias sociais para vender, o link está aqui na descrição. E você pode entrar lá e saber um pouco mais sobre como eu posso te ajudar a usar aí as mídias sociais para vender mais. Então, muitíssimo obrigada aí pela presença de vocês e eu vejo então todo mundo na próxima edição do Fast Marketing. Não esquece, compartilha, marca 2 amigos e a gente se vê aí no Fast Marketing número 3 e claro, assiste lá o número 1 para você conectar tudo que você viu na aula de hoje. Também tá lá no Fast Marketing número 1, beleza? Ó, beijo pra vocês e a gente se vê numa próxima edição aí do Fast Marketing. Tchau, galera. Beijo!